Ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo. Sabe por que a gente continua crescendo ano após ano em mais de 2 décadas? Porque a gente investe em pesquisas, cobrindo todo o território nacional e descobrindo as necessidades de cada tipo de solo e das culturas agrícolas do país. Porque a gente investe em inovação, desenvolvendo a tecnologia da fonte de boro mais eficiente do mercado e de suas variações que atendem aos desafios de todos os agricultores. Mas isso é a nossa obrigação. Investir só nisso seria mais do mesmo. Por isso, a gente decidiu ir além, aprendendo e reaprendendo a fazer o que é preciso todos os dias e com quem mais entende dos assuntos. Investindo também em generosidade, compartilhando o que aprendemos com quem vive do campo, levando periodicamente o conhecimento adquirido, aliado com experiências únicas. Investindo em pessoas, formando e transformando vidas sem nunca deixar de praticar a gratidão. Todos os dias, a gente decide sair do mais do mesmo para viver o mais e melhor. Sulboro, mais e melhor. Que tal revitalizar o equipamento usado que está na sua fazenda? Com o novo implemento de adubação 5030 NPK, você leva a precisão da Jacto para a sua operação e dá uma nova função ao equipamento que estava parado. Tudo isso com a precisão do controle de 12 seções, que evita sobreposição e gera economia até 15% em fertilizantes. Confira todos os detalhes desse lançamento em jacto.com. Jacto, ao seu lado sempre. Se a sua produção é grande, seus equipamentos também precisam ser. E é por isso que existe a LBI, o injetor de biomassa de alta capacidade da Comber. Ele trabalha com grande volume de biomassa, segura bem até quando o material está úmido e mantém o processo rodando com estabilidade. Você não precisa ajustar o tempo todo, não perde ritmo e ganha em produtividade. É força, constância e confiança para quem não pode parar. LBI Comber é o equipamento perfeito para quem produz em grande quantidade. Quem entende, automatiza. Com a Focking você tem alta produtividade com as soluções para o agro, indústrias e energias. Conheça as nossas tecnologias e inovações. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, geração fotovoltaica, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração 4.0, além de muito mais. Confira nossas soluções através das nossas redes sociais ou pelo site www.focking.ind.br. Encontre o representante Focking mais próximo de você e faça seu projeto. Há 20 anos, a Cambaí nasceu para multiplicar sementes de soja e trigo. Somos uma sementeira que conhece os desafios do campo e evolui junto com o agro. Com tecnologia e conhecimento em cada processo, garantimos sementes de alta qualidade para oferecer mais produtividade e segurança na sua lavoura. Do plantio à colheita, crescemos juntos, safra após safra. Cambaí Sementes, compromisso com quem planta. Em 2007, a União das Famílias Rigon Perotti Sereta deu origem a um sonho que se tornou realidade: a Planta Sul. Uma empresa que nasceu de agricultor para agricultor, com a missão de desenvolver tecnologias e soluções para uma agricultura mais sustentável e rentável. Desde o início, muito trabalho, proximidade com os produtores e construção de confiança. A cada safra, novos desafios, aprendizados e conquistas. Essa parceria também guiou nossa expansão. Conquistamos mercados, fortalecemos alianças e crescemos junto com nossos clientes. Hoje, 18 anos depois, a Planta Sul é referência em pulverização agrícola.
Somos concessionária Master Jacto em 97 municípios do Rio Grande do Sul, levando tecnologia e confiança ao produtor. Na linha própria, a PS Nutrição desenvolve soluções exclusivas em nutrição e tecnologia de aplicação. Produtos como o PS Fly e o PS Power Ultra já somam mais de 1.100.000 litros vendidos e mais de 11 milhões de hectares aplicados em todo o Brasil. Nossa estrutura oferece transporte, oficina, assistência técnica, peças originais e multimarcas, além de insumos e sementes. Soluções completas para o agricultor. Hoje são 5 lojas e mais de 130 colaboradores dedicados a servir e transformar vidas no campo. Dessa mesma vocação nasceu a PS Distribuidora, primeira distribuidora Bayer Agroeste do Brasil, especializada em milho soja no modelo B2B, levando produtividade e resultados a distribuidores e parceiros. Nossa história é feita de fé, coragem. Ok, bom dia. A Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós. Tá aí os nossos parceiros, patrocinadores, Comber Indústria, a inovação que pregamos é a mesma que entregamos. Pioneiros na automação de fornalhas a cavaco e referência no mercado. Quando o assunto é eficiência energética, com as soluções da Comber, são entregues mais controle, economia e desempenho aos produtores rurais do Brasil. Comber Indústria, Rio Verde, Goiás. Também conosco a Suboro, faça chuva ou faça sol, Borotop da Suboro. Com Borotop você sempre acima da média. Jacto sempre ao seu lado. Vaná Sementes, empresa com 55 anos de mercado. Grupo Focking, a única empresa no mundo que oferece alinhamento contínuo para o seu equipamento de irrigação. Irrigação da Focking, reconhecida mundialmente pela excelência e inovação, sendo considerada a melhor no setor agrícola. Cambaí Sementes, 20 anos entregando qualidade, confiança e segurança para a lavoura. Cambaí Semente, compromisso com quem planta. Planta Sul e a tecnologia do PS Fly, tecnologia para resolver o problema do entupimento do bico do pulverizador. Quando suja o bico do pulverizador, ele tende a entupir, a trancar. Aí você tem que parar tudo, desmontar o equipamento, o pulverizador, montar novamente. Isso demanda tempo, energia e dinheiro. Então, com o PS Fly, resolve esse problema. Ele nunca mais tranca o bico do pulverizador. E a PS Fly, tecnologia Planta Sul do Rio Grande do Sul para o Brasil, resolve o problema do entupimento do bico do pulverizador. PS Fly, Planta Sul, tecnologia gaúcha exportada para o Brasil todo. Tá bem? A Voz do Campo, nesse sábado, hoje é dia 23 de maio de 2026, daqui uns dias, junho, 18 anos da Voz do Campo. Estaremos atingindo a maioridade. 18 anos da Voz do Campo, desse projeto de comunicação do Brasil Agrícola. Um abraço ao povo missioneiro de São Luís Gonzaga, Rádio 97, o amigo Renato, ao Túlio, a equipe da 97, um abraço aos produtores rurais de São Luís Gonzaga. Vamos passar o telefone do marketing aí, Litieri. Vamos retomar aí as mensagens. Vamos me dar o telefone do marketing, o número. É aqui, né? Para o pessoal falar conosco, mandar mensagem para a gente. Nós já passamos o telefone aí, o pessoal que está nos acompanhando. Você que está na 97 também pode acompanhar na rede social, Facebook, A Voz do Campo. Também no canal do YouTube da Voz do Campo Oficial. Você pode acessar a Voz do Campo e assistir ao vivo com imagens no YouTube da Voz do Campo. O telefone do marketing da Voz do Campo é o 55, né, área 55, 99940 2218. É o telefone da Voz do Campo. 55 99940
2218, o telefone do marketing da Voz do Campo. Fale com a Voz do Campo, mande a mensagem da onde você está ouvindo ou assistindo a Voz do Campo, ou então pelo Facebook da Voz do Campo, ou no YouTube da Voz do Campo. É importante a gente saber onde você está nos acompanhando. 559-9940-2218, queremos ouvir você, queremos saber dos nossos amigos, né, que nos acompanham há muitos anos aqui na Voz do Campo. Tá bom? Mês que vem, então, aniversário da Voz do Campo, 18 anos de comunicação, falando a verdade, lutando pelo produtor rural do Brasil, né? Trazendo a verdade do campo, do produtor rural, né? Nós lutamos, sempre lutamos, tanto na Voz do Campo como Marcelo Brum na política, lutando pela política pública que proteja o produtor rural e que garanta renda na propriedade. Tudo que o produtor rural do Brasil precisa é de renda na propriedade, liquidez, ter renda para ele se manter no campo produzindo, tá bem? Nós já chamamos aí os nossos amigos. Muito frio aqui no Rio Grande do Sul, hein? Ontem em Santiago, na região da fronteira gaúcha, um gelo. Sabe o que é gelo? Sabe o que é frio? Rio Grande do Sul, ontem, uma sexta-feira gelada e hoje também prometendo aí. A diferença é que hoje tem um solzinho, sol da manhã tá brilhando, mas ontem foi nublado e muito frio, 2 graus a temperatura, né? Agora deve estar aí 4 graus, 5 graus, muito frio também, mas com sol. O sol aquece, quentinho, tá bem? Vamos ler uma palavra de Deus? Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, um versículo bíblico para dar abertura aí com a palavra do nosso Deus, do nosso Criador. Segundo Samuel, do profeta Samuel, a passagem bíblica de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, diz assim: o Espírito de Deus falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sob o temor de Deus. É como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. Que linda essa palavra, hein? O Espírito de Deus falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou a sua vontade. A rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sob o temor de Deus. É como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. Segundo Samuel, capítulo 23, profeta Samuel. Muito legal, palavra de Deus, bacana falar a palavra, o manual da vida. A gente lê tantos manuais, né? Manual de remédio, manual de produto químico, manual do carro, né? O manual da vida. O manual da vida do nosso Criador. Então, é importante essa reflexão. Bom, hoje nós temos convidado especial aqui na Voz do Campo e nós vamos aproveitar ao máximo o tempo desse povo. Nivaldo Forastieri, nosso amigo, produtor rural, empresário de Maringá, no Paraná, e o doutor Ricardo Felício, climatologista do Brasil, Sumidade, um dos maiores especialistas em clima no Brasil. O cara é fera, reconhecido, né, mundialmente. O Ricardo Felício
está participando hoje conosco aqui da Voz do Campo, para falarmos de clima. Tem eu não sei se eu falo alerta ou alarme, né? Um alarme que corre a internet, corre a rede mundial de computadores, falando do Super El Niño, e deixa as pessoas, a população apreensiva, preocupada. Ricardo Felício foi professor da USP, né, doutor, especialista, e ele é autor e também de um trabalho que ele vai falar um pouco agora, da questão do aquecimento global, que ele diz que é uma fraude. Ele afirma que é uma fraude, né, e confirma com dados científicos desta fraude chamada aquecimento global, que é uma farsa envolvendo líderes mundiais aí. E o Ricardo Felício tem esse posicionamento e vai com certeza falar algo para nós aqui na Voz do Campo, que é muito importante. Então vamos dar tempo ao Ricardo, o Nivaldo vai me ajudar aí no questionamento, nas perguntas, na participação. O Nivaldo é um grande parceiro, um grande amigo nosso de Maringá, no Paraná. Tudo bem, Nivaldo? Bom dia, Nivaldo. Tá frio no Paraná, Nivaldo? Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor Ricardo. É um prazer estar aqui. É uma honra, na Você verdade. retorna, Nivaldo. Tá me ouvindo? Marcelo, tá me ouvindo? Agora sim, eu tô colocando um fone aqui. Deixa eu ver, ajustando aqui, Nivaldo. Agora sim. Estão me ouvindo? Tá ok? Ok. Bom dia novamente, os amigos da Voz do Campo, aos Tem amigos que da rádio tirar da o Voz fone, do né? Campo, internet, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Marcelo? Porque o conteúdo fica aí, Aos amigos da rádio da Voz do Campo, eterno na internet, né? Professor Ricardo, é um prazer estar aqui com o senhor. E eu estou aqui representando os produtores rurais hoje, principalmente aqui do Sul, que vem sofrendo um pouquinho com o clima, e agora nós temos essa questão do El Niño aí, que está virando um alarme absurdo, né? Prazer estar aqui, obrigado, Marcelo, pelo convite. Precisa tirar o retorno, pessoal, senão a gente não vai conseguir conversar. Tem alguém que está com o microfone aberto, com o alto-falante junto. Tirar o retorno, eu acho que dá algum... Eu não consegui descobrir. Tira o fone, eu acho que ele tira ali. Desconecta o fone ali. E agora? Acho que o senhor Marcelo está com o celular aberto, aí não tem como conversar, porque está entrando o áudio do celular. O senhor Marcelo está com o celular aberto. Não, está voltando tudo aqui. Tem que colocar o fone de ouvido, senão a gente não consegue conversar. Vamos ver agora. Marcelo, às vezes você está com dois microfones abertos. A Litieri está ajustando ali na parte técnica, está cuidando dessa parte técnica. Bom, vamos tentar. Senão... Vamos lá. Ok? Não, tá vindo o retorno. Acho que o seu celular está aberto e o microfone está junto do celular. Aí, então vai ficar entrando... Litieri, acho que o teu microfone, Litieri, o teu celular está conectado, desconecta o teu. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, a Litieri está ajustando ali, está cuidando dessa parte técnica, ela é nossa, está dando o ajuste aí, cuidando ali. E agora? Agora sim, acho que agora... Está tendo retorno, tá ruim o retorno, tá... Agora não tem retorno, para mim tá ok. Agora tá ok? Sim. Dizer das outras vezes, beleza, vamos lá. Deixa eu voltar então. Pessoal, amigos... Agora deu certo? Deu certo, Felício? Sim. Ok? Ok. Sim. Então, só voltando rapidinho, bom dia a todo mundo da Voz do Campo. Professor Ricardo, é um prazer estar aqui com o senhor. Planto soja aqui no Sul, Itambé, Paraná, próximo de Maringá. Então, estamos bem alarmados e passando uns problemas. Assim como o Rio Grande do Sul, a gente vem passando os mesmos problemas aqui na nossa região. Então, eu estou aqui em nome dos produtores rurais hoje e é um prazer estar aqui com o senhor para a gente escutar a verdade, que a Voz do Campo só traz conteúdo e é um prazer estar aqui com o senhor e o Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Legal. Felício, bom dia, Felício.
Bom dia, então. Vamos começar. Felício, vamos começar então pelo assunto mais quente. Aquecimento global é fraude mesmo, Felício? Sim, o aquecimento global é fraude já na sua própria raiz de falar que o planeta está esquentando absurdamente, quando na verdade nós temos uma variação de temperatura normal que acontece. E se você pegar a maior temperatura e a menor temperatura dentro da série histórica de cerca de 160, 150 anos, 160 anos, você tem uma variação já de 1 grau. Isso é normal, não tem nenhum problema quanto a isso, né? As temperaturas mais altas, por exemplo, aconteceram na década de 1930. E aí você fala assim, como assim, então, que agora está mais quente do que antes? Não, isso não acontece, isso é uma mentira. Nós temos 2 flutuações de temperatura positivas e negativas durante o século XX inteiro. Nós saímos de um período muito frio, que foi o século XIX. Então, assim, me chama a atenção do IPCC, para quem está nos ouvindo, o IPCC é o painel do clima. Ficou bem claro que ele não é ligado à ONU, né? Ele sempre se disfarçava como ligado à ONU, mas ele é um puxadinho, ele não é ligado à ONU. Isso ficou muito claro agora quando o Donald Trump suspendeu os financiamentos. Então, tinha um grupo de financiamento para o IPCC e um grupo de financiamento para os órgãos da OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, via ONU. Não são 2 coisas tão distintas. E aí o pessoal usa do IPCC referência de temperatura num período frio, né? É brincadeira, né? Então, você pega lá do século XIX, 1850 a 1899, e acha que aquilo ali é uma temperatura de referência, associando aquilo à indústria, associando aquilo à agricultura, aliás, a qualquer atividade humana. Então, uma coisa é, teve aquecimento global ou não teve? Não, o planeta esquentou na saída do século XIX para o século XX, cerca aí de 0,5 grau, e vem flutuando desde então. A quantidade de dados que nós temos das estações meteorológicas é ainda muito escasso, e recentemente a gente estava mostrando muito isso. Nos últimos 20 anos, o número de fraude das instituições de pesquisa pelo planeta é assustador. O número de denúncias que nós temos feito em cima disso é realmente assustador. Então, o pessoal vem manipulando informação, vem criando informação, vem sumindo com dados de frio e criando temperaturas quentes. Então, as avaliações das estações meteorológicas, por exemplo, de superfície, são classificadas de 1 a 5, conforme vamos dizer assim, a fidelidade da estação a medir o meio ambiente, que não é uma coisa trivial. O pessoal acha que medir o meio ambiente é muito fácil, não é, porque o próprio meio ambiente corrobora em não deixar ser medido. Isso é muito interessante. O meio ambiente, ele destrói a informação meteorológica, você tem que fazer um monte de artifício para conseguir coletar aquilo. Aí você vê, assim, por exemplo, em 2024, recentemente, então, colocado como o ano mais quente da era. Eu falei, era da onde, né? Tem que dizer de que é, de que série que é, da onde que é. Dos satélites. Ok, satélites estão controlados por 4 ou 5 agências espaciais do planeta, as quais todas advogam o aquecimento global, porque recebem muito dinheiro para isso. Então, essa pesquisa chapa branca, ela tem propósitos. Quando a gente pede auditoria em cima dessas informações, quando é coisa de satélite, eles alegam que é segredo de Estado e não podem passar. E quando são estações meteorológicas que você tem acesso, que você pode ter acesso, eles prejudicam ao máximo isso. Então, a gente não consegue ter acesso para fazer auditoria. Nós estamos realmente na mão de um pessoal que recebe muito dinheiro para poder propagar essa besteira toda. E aí, dentro de falar o que é aquecimento global e aquecimento global antropogênico, são 2 coisas diferentes, né? Eles vão dizer, então, que o aquecimento global é antropogênico, né? Falando que somos nós, seres humanos, que estamos mudando o clima do planeta, então põe muitas aspas aí, porque a temperatura do ar não é culpa do planeta, e vendem essa loucura para todo mundo, com enlaces geopolíticos muito fortes que nós temos aí, com acordos internacionais, cerceamento de direitos civis, cerceamento das forças do planeta inteiro. Então, tem aí uma gama de coisas que a gente até pode abordar mais adiante. Mas, então, no final das contas, está voltando o retorno aqui, pessoal.
temperatura do ar é medida até a casa de segundo, calculando segunda casa, terceira casa, de criar um aquecimento artificial. E é isso que é uma máxima na ciência hoje em dia, que a meteorologia e mais a climatologia têm propósitos aí obscuros. O Marcelo está dando retorno de novo. Voltou o retorno. Ok, já ajustou aqui. Ah, tá. O Pode Marcelo, concluir. posso fazer uma pergunta pro professor? Pode fazer. Professor, dentro, né, dessa seara, a gente vê que até mudou a terminologia, né? O pessoal falava assim, aquecimento global, agora estão falando em mudanças climáticas, né? Lógico, o clima muda, senão a Terra seria estática, né? Essa questão do IPCC, todas essas orientações que os governos seguem, isso influencia muito nas políticas públicas para o agronegócio. Como que o senhor vê essa política pública calcada nessa narrativa de mudança climática? O que isso acarreta para o Brasil? Seria proposital para segurar um pouco o desenvolvimento da agricultura brasileira? Sim, perfeito. A pergunta o único objetivo, vamos deixar bem claro para as pessoas, o único objetivo do IPCC é cercear direitos civis e cercear a atividade de produção, das forças produtivas em geral, agricultura, indústria, tudo mais, uso de petróleo, tudo mais. Quem detém esse poder, né, consegue controlar o mundo. Imagina, os caras querem colocar imposto em cima de carbono. Então, essa estrutura ela foi montada objetivando exatamente isso, fazer um controle global, de modo que já no futuro muito próximo o carbono vai ser a moeda de troca. Já desde o protocolo de Kyoto, né, não pegou, só que agora eles estão cerceando cada vez mais isso com as metas nacionais determinadas, né? Então agora a gente tem que dizer quanto que emite de carbono e tem que reduzir isso. Por quê? Você tem que criar uma escassez de carbono para poder negociar isso na mamata da Bolsa de Valores. É simplesmente essa coisa, não tem nada de diferente, tá? Então continua sendo só uma negociata. É bem interessante a sua questão quando você falou assim, de mudança climática. O IPCC já nasce com o termo mudança climática, né? Painel para mudança do clima. Só que como é que pode nascer um painel dizendo que vai ter aquecimento global em plenos anos frios dos anos 70? Porque a origem do IPCC, eu rastreei tudo, a gente estuda muito essas coisas, vai tentar achar esses relatórios, achar onde é a matriz, essa sementinha do mal, né? Imagina assim, eu estou nos anos 70, aquele frio absurdo no mundo inteiro, e os caras falando, não, vai aquecer, porque isso aí está planejado, isso simplesmente um planejamento. De modo que não tem, desde os anos 70, como separar, olha só o que eu vou falar agora, que é bem pesado, separar climatologia de política. Porque o IPCC é um órgão político, é intergovernamental. Esses caras não estão fazendo ciência, eles fazem política. E aí eles usam o artifício, o cientificismo, muito bem pago, para dizer aquilo que eles querem. Ah, professor, o senhor não pode falar isso. Não, eu vou falar e afirmo e provo. O IPCC escolhe os trabalhos científicos da turma que eles mesmos financiam para escrever os seus relatórios. Então, se você faz por exemplo, como eles só trabalham com modelos, que é a única porcaria que o IPCC faz, modelagem de computador, se você fizer um modelo em que as coisas que você resolver ali fizerem uma projeção de cenário que não dá nenhum caos, nenhum alarme, eles simplesmente não colocam no relatório. E se você fizer uma coisa extremamente alarmista, isso vai para o relatório. Então, eu vou dar um furo para vocês aqui, que praticamente no Brasil ninguém está sabendo disso. O modelo RCP 8.5 do IPCC, que ficou 40 anos fazendo alarde, foi retirado do IPCC, porque eles disseram, olha só, eles falavam que aquele modelo era altamente real, quase 100% de verdade. E agora eles estão dizendo que retiraram porque disseram que ele é inverossímil. Essa gente é uma fraude, todos eles são uma fraude. É uma gente vagabunda, fraudulenta, que não faz absolutamente nada a não ser espalhar alarde. Aí, quantas políticas públicas foram realizadas em cima do modelo RCP 8.5?
Essa é a pergunta, né? O senhor mesmo falou, o senhor Nivaldo, as políticas... Então, é um castelo de cartas, porque o modelo que sustentava essas políticas públicas, inclusive todas do Brasil, são uma fraude. Foram baseadas em nada. Agora, isso aqui não é uma das coisas... uma pesquisa que foi publicada na Nature, né? A revista científica, de uns sujeitos dos Estados Unidos que colocaram no modelo de emissão de CO2 um país lá, o Uzbequistão, dos quais os dados estavam todos errados. As tabelas, os caras confundiram ponto decimal com vírgula. Olha a coisa assim, como é que isso aí é cientista, cara? Como é que isso é cientista? E a mídia internacional ficou colocando esse trabalho, veja o que vai acontecer nos próximos 30 anos, blá, blá, blá. Quando o pessoal começou a pegar esse trabalho e começou a bombardear a revista, falou, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, chegou a um nível da própria revista perguntar para os pesquisadores, a gente vai fazer um lançamento de uma correção? Isso acontece nas revistas científicas. Os próprios autores falaram, não, o nível de erro é tamanho que nós vamos ter que remover o artigo científico da revista. Imagina isso, a vergonha é o pede para sair do Capitão Nascimento. Sim. Tão vergonhoso que foi isso aí. Felício. Pois não. Aquelas reportagens que dá na TV, que a gente assiste, que já se tornou tradicional, reportagem, notícia do derretimento das geleiras, das calotas polares. Explica aí para os nossos amigos, telespectadores, ouvintes, o que é isso? O que quer dizer isso? Não quer dizer nada, né? A coisa mais surreal é o pessoal ficar lá de que prova de aquecimento global é geleira derretendo. Geleiras têm uma atividade que é decadal, vicentenal ou até secular. Da Antártida até secular. Se está acontecendo alguma coisa agora nas frentes de geleira, é uma coisa que aconteceu de 100 a 400 anos atrás. As geleiras continentais do hemisfério norte têm um outro padrão, elas podem oscilar entre 20 e 40 anos, e aí o pessoal vê uma geleira derretendo e fala, nossa, isso é a prova do aquecimento global, o mar está a subir, não tem nada, o mar está continuando no mesmo lugar. Nós temos evidências disso, que o nível do mar está no mesmo lugar, já há mais de 200 anos, o mar subiu há 10, 12 mil anos atrás, foi quando ele subiu para caramba, e na verdade ele vem descendo. Então, o planeta ele não vem esquentando, como eles estão dizendo, o planeta vem resfriando nos últimos 10, 15 mil anos. Na verdade, alguns geologistas colocam que a gente está entre 12 e 15 mil anos. Aí eles pegam um recorte do gráfico, né, foi um negocinho, foi uma temperaturazinha subindo violentamente, aí quando você olha no eixo do Y, né? O cara coloca só 2 temperaturas, aí o gráfico sobe mesmo, né? Aí fala, coloca isso aqui na escala humana, 0 graus, 30 graus e vê quanto que é. É praticamente de uma reta. Né? Aí pega isso aqui agora, põe na história geológica, não precisa ser muito tempo, não, só 10 mil anos. A temperatura descendo, aí soluçando, né? Que a gente fala que a temperatura vem soluçando, dando esse último soluço aqui, muito dele, os últimos 20 anos, artificial, estou denunciando essa gente, é artificial. No ano de 2024, eu tive a prova disso, eles tiraram o site do ar. Né? Todas as estações meteorológicas do planeta que tem aeroportos, tudo estavam dando a temperatura de 14,4 graus Celsius, alardeando 16, 15. Eu falei, isso são uma fraude, isso são uma mentira. Né? Então, é isso que está acontecendo. O planeta está, na verdade, resfriando e nós vamos, possivelmente, para uma era glacial muito em breve. Quanto é esse em breve, professor? Pode ser. O professor seguiu, era o geólogo, ele fala, nós temos aí de 200 a 300 anos, nós vamos entrar numa nova era glacial. Por quê? Porque o histórico do planeta do último 1 milhão de anos é isso. São 100 mil anos de frio e 10 mil anos de calor. Se nós já estamos entre 12 e 15 mil anos de calor, então já nós estamos na prorrogação do jogo, já, né? Nós estamos na prorrogação do jogo e a temperatura tende a diminuir. Sempre dá esses soluçozinhos assim, de aquecimento, muito pouco, antes de acontecer uma era glacial também. É o que nós estamos vendo, né? Vem soluçando aí nos últimos 3 mil anos. Professor, para os produtores rurais, principalmente do sul, que vem sofrendo muito, né? Com esses ciclos de aquecimento e resfriamento, como o senhor trouxe, que é esses soluços, né? De uma forma simples para o produtor que está nos escutando, aquele produtor, assim como da minha região, vem sofrendo com alguma estiagem,
aí de repente uma chuvarada, porque aqui, por exemplo, no Paraná, o que vem acontecendo? Principalmente na nossa região, o que é região norte e noroeste do Paraná? A chuva durante o ano é a mesma, né? A média de milímetros são as mesmas. Acontece que a gente está tendo período longo de estiagem, depois vem toda a chuva de uma vez. Por exemplo, abril tivemos uma estiagem que deu uma pegada no milho aqui de segunda safra, e fevereiro, março e abril. E agora em maio está acabando o mundo de água, a gente está pedindo sol porque o milho também precisa de luz. Então, dentro dessas fases de aquecimento, resfriamento, em que fase nós estamos agora? E se, aqui no sul principalmente, essa fase desse clima bem difícil vai continuar? O senhor tem algum horizonte? Porque tanto para o produtor do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo bastante, como aqui também do Paraná? Perfeito. Lembramos sempre que o clima é feito pelos estados transitórios dos quadros meteorológicos. Então, nós temos uma combinação do que acontece no Atlântico, muito forte, o que acontece no Pacífico e os estados do Sul, que acontece na Antártida. Por exemplo, agora, um caso isolado. Temos um ciclone gigante, enorme, no Atlântico Sul. A circulação que puxa o pior ar que tem para nós aqui, que é o mar que vem do Wedding, da Antártida. Joga diretamente essa friagem terrível aí, intensifica o anticiclone polar e esfria, dá estiagem, etc. Então, a gente tem que analisar esse jogo de xadrez. O que esses quadros vão apresentar? Primeira coisa que está acontecendo, e eu estou alertando já faz tempo, vamos para o Pacífico, nós vamos falar já de El Niño. O Pacífico tem dois grandes fenômenos. O fenômeno do El Niño, que todo mundo mais conhece, que é um fenômeno que a gente fala de alta frequência, ele acontece muito rápido, de 2 a 7 anos. Né? E nós temos um outro fenômeno mais longo, chamado oscilação decadal do Pacífico. Decadal. Então, ela segue um padrão assim, de 10, 11, até 20 anos. A história da ODP já tem mais de 150 anos, e eu tenho alertado isso, pessoal, olha, o Pacífico tropical, né, mais a região tropical, ele está esfriando, ele está mais frio desde 2020, 2021, ele começou a entrar num ciclo negativo, e só ficou nesse ciclo negativo. Isso é ruim para os estados do sul, porque diminui um pouco a chuva. A componente de chuva que nós teríamos da parte do Pacífico não vai ter. Aí tem todo um balanço, né? Balanço de ventos que nós temos na parte tropical do Pacífico, que são de leste, então sai da América e vai para a Oceania, né? Esse é o ciclo normal de ventos, que é o chamado oscilação sul. Quando isso está intensificado, chama-se laninha. E quando ele passa para uma terceira fase, que é uma fase de quebra disso, que a gente chama outra fase anômala, é o El Niño. Então, isso, esses últimos anos, eu até trouxe aqui umas coisas antigas para mostrar como eles entendiam disso antes. Achava-se que eram tudo coisas separadas, hoje não. Hoje entende que é um conjuntão chamado Enos Laninha, o qual apresenta 3 estágios. Vamos dizer assim, -1, 0 e 1, para ser bem didático. Né? Nós estamos entre alguma dessas coisas. Quando ele está na fase laninha, ou seja, está mais frio, o Pacífico tropical, e os ventos estão mais intensos, nós temos mais a componente, então, só do Atlântico. E a componente do Atlântico para a região sul vem ou de sistemas frontais, que é uma coisa mais ligeira, ou às vezes, quando você tem uma componente que eu chamo de grande S, né? A zona de convergência intertropical está lá nos trópicos, ela chega mais próxima do Brasil, faz uma componente sobre a Amazônia, fazendo aqui para quem está nos vendo, sobre a Amazônia e desce nesse corredor noroeste-sudeste que desemboca nos estados do sul. A chamada esteira de umidade da Amazônia, erroneamente chamada da Amazônia, porque na verdade a gente fala que a origem é ali, mas na verdade vem do mar, do Atlântico, né? Não é a árvore que faz chuva, eu sempre gosto de falar isso, não é a árvore que faz chuva que ensinam as pessoas de forma equivocada. E essa componente, então, ela é mais sazonal, por isso que vocês estão tendo estiagens maiores. Esse ano já foi ao contrário, né? A ITCZ está bem forte aqui ainda, ela está persistente, está carregando toda essa região amazônica e fornecendo umidade para esse corredor noroeste-sudeste. Então, isso aqui não é El Niño agora, tem que avisar bem as pessoas, a pessoa já falou, El Niño já é reflexo do El Niño. Não, o El Niño está dormindo ainda. Está dormindo ainda. Então, a ideia de que El Niño vai começar no trimestre, sempre trimestral, porque tem que avaliar a profundidade da água
do oceano. Então, é julho, agosto, setembro que começa, e aí mesmo parece um potenciômetro, né? Ele vai subindo, subindo, subindo para começar em setembro. Então, assim, do alarde todo, estou entrando um pouco mais no El Niño, do alarde todo que estão fazendo, muito disso é alarde, e tem porquê, isso é método, eu vou explicar para as pessoas, né? Isso é método. O El Niño vai ser o super El Niño? Bom, então, começando aqui, ó, isso daqui é de 1997, que dizia na primeira página aqui, você está falando assim, olha, esse próximo El Niño não tem chances de ser como o El Niño de 82, 83, que foi o desastre para o Sul, né? Realmente foi um terrível. E aí foi o El Niño do século 21, 97, 98 foi. Né? E aí você vê todos os alardes que tínhamos aqui, etc. Vou mostrar para as pessoas aí, o sujeito, né, o carro sendo levado e tudo mais, né, agricultura, problemas, enfim, aí, enchentes, etc. Que é a mesma coisa que falam de mudança climática, tá? Se você abrir isso aqui e abrir isso aqui, é a mudança climática. Então, eu até dizia que, nossa, trocaram esse objeto por esse objeto, porque quando você olha lá dentro, são as mesmas coisas. Agora, quando começou essa conversa de, olha, o El Niño vai ser um terror, não sei o que, eu falei, tá, então vocês só estão trocando, né? Vocês tiraram esse aqui do armário, porque não está colando? Não está colando, né? Todo mundo começando a ver que a mudança climática, aquecimento global é uma fraude, ainda mais esse ano agora, né? E tantos escândalos que estão aparecendo que estão pegando de novo isso aqui. Percebe? Então, eu estou trazendo assim, exclusividade para o canal de vocês. Ó, eu guardo todas essas coisas, tem todas as fraudes deles, tem tudo guardado, documento, tem tudo. Então, aqui, ó, estão trocando, pessoal, isso daqui por isso daqui. E às vezes eles podem fazer a mistura das duas coisas. Tá? Eles vão falar que esse El Niño é desse jeito por causa da mudança climática. Então já se prepare. O grande problema, se eu estou com o Pacífico resfriando, que é um fenômeno de baixa frequência, e eu tenho um fenômeno de alta frequência, que é o El Niño. O que acontece se dá um pico do El Niño, ele aquece rapidamente com um negócio extremamente frio? Você aumenta o gradiente, ou seja, o intervalo entre a temperatura mais quente e mais fria. Esses gradientes é que são perigosos, porque toda vez, eu gosto de falar que a natureza é eterna vagabundona, ela não quer trabalhar. Se você tem alguma coisa que está desnivelada, ela vai rapidamente corrigir isso. Quanto mais rápido, quanto mais for o desnivelamento, ou seja, esse gradiente, mais forte é o ajuste. Então, veja só, um vento de um ciclone extratropical, ele é muito intenso conforme você chega no núcleo do ciclone. Mas um tornado, ele é extremamente violento. Por quê? Porque a baixa pressão ali é tamanha que o gradiente é gigante, ele tem que fazer uma correção rápida. Então, o que me preocupa desse El Niño? São duas coisas. Primeiro, quando que vai acontecer esse gradiente para formar o que a gente chama de quadro meteorológico perfeito. Perfeito para ele, tá? Não é para nós. Para nós é um horror. Onde você encaixa todos esses quadros. Né? Então, componente de umidade que vem do Pacífico, componente de umidade que vem do Atlântico e um sistema frontal chegando e estacionar. Se o sistema frontal estacionar, e é o quadro que acontece normalmente quando o El Niño está bem estabelecido, você vai ter uma chuvarada. Isso é novidade? Nunca foi. Então eu entro na segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Nós já sabemos que isso acontece. Nós nos preparamos para isso? Porque eu vou fazer uma analogia aqui com as temporadas de ciclones tropicais no Atlântico. O que interessa os alarmistas que a gente fala, nossa, essa temporada vai ter não sei quanto, é super ativa, não sei o quê. Não interessa isso, nunca interessou. Tanto é que vocês lembram agora, recentemente, foi em 2023, 23, acho que foi 24, lembro, teve um ciclone tropical gigantesco, os caras queriam fazer a categoria 6, né? Iam inventar uma nova categoria só para alarmar o pessoal. E aí foi um tiro na água, porque o sistema decaiu rapidamente e nem aconteceu nada. Mas então qual a importância? Pode ter quantos ciclones tropicais quiserem. Basta um para poder fazer uma destruição se ele fizer um quadro perfeito sobre uma população que não está preparada, que não é o que acontece nos Estados Unidos. Então agora volta para o quadro brasileiro. Vai acontecer El Niño. Se ele vai ser mais severo ou menos severo, isso não importa, não interessa. Por que não interessa, professor? Porque nós estamos preparados para receber esse fenômeno. Então, vai acontecer El Niño, muitos quadros meteorológicos vão ocorrer.
Concordam comigo que um desses pode ser perfeito? Pode ser perfeito. Vai parar, vai chover pra caramba, vai carregar as bacias hidrográficas com muita água. A minha pergunta é, nós estamos preparados? Nós fizemos tudo o que deveria ser feito desde do último evento que foi terrível há 2 anos atrás? Não, nós não fizemos. Então, agora nossos telespectadores aqui vão entender. Então, veja só, eu vou usar isto aqui e isto aqui como bode expiatório para as decisões que eu, em plena consciência, sabia que iam acontecer. Professor, e em termos de internet, a gente tem muito caça-clique, né? Então, a gente vê que aí na entrada das redes sociais, o pessoal está buscando caça-clique. Então, quanto mais extremo qualquer evento que seja, maior o nível de caça-clique, né? E a Voz do Campo, ela comunica muito com os produtores, o senhor é muito respeitado entre os produtores, mas recebemos aqui um comentário, Francisco Souza, estou recebendo aqui, eu quero repassar para o senhor comentar, porque é legal, Marcelo, que o pessoal da cidade também está acompanhando a Voz do Campo. O professor Ricardo é muito admirado pelos produtores, porque o produtor vive na natureza. Então, o produtor consegue observar que o ser humano não tem esse potencial todo para destruir o mundo, né? A natureza é muito maior que nós. Enfim, o Francisco diz o seguinte, basicamente, eu nasci em 53 e vivi numa era onde o verão era verão e o inverno era inverno. As coisas mudaram devido à invasão, provavelmente ele está querendo dizer que é a invasão do ser humano à natureza. O que o senhor pode responder para o Francisco e fazer com ele ter a informação correta agora, professor? O seu Francisco tem que saber onde ele mora. Se ele mora dentro das cidades, ele está tendo uma percepção de efeito citadino, que é uma outra coisa, que não tem nada a ver com essa história. O clima tem escalas, e como a meteorologia tem escalas, nós estamos falando aqui de fenômenos de escala planetária, e é impossível a gente controlar isso. Tanto é que o que dizem, né? Tem lá um pessoal do IPCC que trabalha assim, mudanças da Terra, mudanças ambientais da Terra causadas pelos humanos, a agricultura, por exemplo, e isso causa mudança climática. Eu falei, nossa, então eu nunca vi, a gente não consegue fazer uma atividade, então, que faça um clima melhor? A gente não consegue fazer isso. Só que esse pessoal é tão raso, que eles não sabem que essas discussões têm 300, 400 anos, algumas delas têm 3.000 anos. 3.000 anos já foi dito sobre isso. As ágoras gregas, eles achavam que se tirasse árvore, mudava o clima. O Senado romano discutiu. Se a gente fizer obras como o aqueduto, nós vamos mudar o clima. Quando uma legião parava, cortava a floresta toda ao redor para poder fazer a paliçada para defender a legião, ficava quase 5 anos lá. Mudava o clima. Tudo isso já aconteceu. Nos Estados Unidos, a discussão, eles queriam fazer um clima melhor, portanto, vamos derrubar as árvores para o clima ficar bom, e aí a gente poder fazer uma nação berço de gênios. Então, era o determinismo climático. Nós estamos voltando a essa bobagem. Nós estamos voltando coisas assim que já foram execradas pela ciência há 3.000 anos. Hoje tem um outro desenho, isso aí, né? Nós temos aí uma eugenia ligada à climatologia de uma outra forma. Então, depende de onde o senhor Francisco morava, o ser humano, dependendo da idade dele, ele vai ter pelo menos 2 percepções climáticas, ele vai ver esses 2 períodos, um pouco mais quente uma hora, um pouco mais frio, ou ao contrário, dependendo de onde ele nasceu, o período que ele nasceu. Por exemplo, quem nasceu nos anos 60, 70, que é o meu caso, a gente pegou, então, essa parte mais fria dos anos 70, a partezinha mais quente do final do século 21, e depois caiu, tá? Depois caiu, é que o pessoal segurou a onda, porque teve aí o chamado hiato climático entre 98 e 2015 e 16, entre os 2 El Niños, a temperatura do planeta caiu. Só que os caras sumiram com isso, não aconteceu. Como não aconteceu, cara? Teve temperaturas recordes na Antártida, teve frio pra caramba no Pacífico, tudo isso está registrado, as temperaturas caíram, o pessoal falou que não, veja bem. Tal. Felício, pois não. Você falando aí, o Francisco deu a opinião também sobre a questão da mudança climática, que eu acredito que uma alteraçãozinha, na minha opinião, de clima, é que o inverno está mais rigoroso, frio no sul do Brasil mais forte, e o calor também, o verão é um pouquinho, minha simples opinião, né,
eu vejo assim, mas no mais, elas são definidas. Verão, verão, inverno, inverno. Você falou uma coisa importante sobre a questão do El Niño, que se fala, e você tocou num ponto delicado, que é a nossa parte. Nós estamos preparados, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos cuidando dos detalhes, né, para se preparar para esses fatos, esses acontecimentos. A gente também tem que fazer a nossa parte, né, Felício? Não tenha dúvida, na cidade e no campo, né? Exatamente, é o que eu falo. Quais são os agentes que estão por trás disso? O executivo e o judiciário, normalmente que é o Ministério Público, né? Então, eu tenho uma tese, e eu digo tese, não digo uma hipótese, porque é muito bem corroborada, de que nós estamos tratando de uma questão de segurança nacional. Vou falar bem claro para as pessoas entenderem, e vou mostrar por quê. Eu nunca falo nada levianamente, falo com certeza. Quando você começa a proibir de realizar dragagens de rios, de tirar o material de sedimentar de uma região que é propícia para isso, é que eu falo, olha, um graduando de geografia, que tiver um conhecimento de geografia física, põe os argumentos desse pessoal no chinelo, sabe? Põe no chinelo. Se você juntar ainda meteorologistas, geólogos e hidrólogos, é uma hecatombe nuclear em cima dessa gente. Porque não conhecer o estrato geográfico, são todas as condições, clima, rocha, rios, hidrologia, chuva, etc., tudo que está acontecendo, e não né, viajar na maionese, não vamos tirar os sedimentos dos rios, porque a tendência da região sul é virar um gigantesco estuário assim, de delta, né? Porque vai ter barrancos e água, porque é isso que a água vai fazer. Então, isso aí prejudica a natureza. Aí vão sumir espécies, por quê? Porque o ambiente muda. Tem que lembrar que a biosfera, ela usa do ambiente. Agora, qual é a prioridade, qual é a força? Vamos colocando isso aqui em palavras simples. Qual é a força? É a biosfera que é forte ou é um ambiente grosseiro e inanimado? É um ambiente grosseiro e inanimado. Então, rochas, vulcões, água, tudo isso é muito forte. A biosfera se aproveita daquela condição. Então, se nós estamos permitindo que isso aqui vai mudar, vai um monte de espécies também morrer e desaparecerem. Aí vão atribuir isso também aos seres humanos. Né? Mas, aproveitando. Aproveitando que você está falando, e a CGHs, hein, as pequenas centrais hidrelétricas, a produção de energia nos rios, Felício? É excelente, nós estamos fazendo um gerenciamento de recursos hídricos, tem que trabalhar com inteligência. Né? Eu sempre falo, tem que trabalhar com inteligência, tem que fazer centrais hidrelétricas, você tem que fazer barragens, você tem que fazer ligações, cortes de ligação, tem que fazer transposições, então tem um monte de coisa que tem que ser feita. A própria dragagem dos rios, aquele material biológico que sai do rio, pode servir para agricultura, para fertilização natural. Quer dizer, tem N coisas que a inteligência humana já resolveu, já sabe as respostas, e ficam aí sublimando, dizendo que nós estamos reinventando a roda. Então, por isso que eu falo, por que é uma questão de segurança nacional? Porque se você toma uma medida executiva ou judicial para inibir uma condição dessa, isso é um ato criminoso contra a nação. Primeiro, porque você está colocando pessoas em risco. Segundo, que você está prejudicando as forças produtivas que sustentam a própria nação. Então, por isso que eu falo, isso tem método. Isto tem método. Está sendo feito propositalmente. Por que está sendo propositalmente? Porque tem a ideia de que os agricultores quebrem, que as pessoas desapareçam. Eles não querem pessoas no planeta. Nós estamos falando com pessoas que trabalham com eugenia. Eles não querem gente no planeta. Então, você acha que eles querem que o Rio Grande do Sul seja ocupado? E quando você não tem a ocupação do seu próprio povo na nação, espaços vazios são ocupados por quem? Então, assim, as coisas que eu estou falando aqui são muito graves, são muito pesadas, extrapolam a parte de climatologia. E eu tenho esse direito de fazer, porque eu também trabalhava na área de geografia, a gente estuda geopolítica. E aqui, no ambiente cristão, sabe que isso aqui também tem um terceiro nível dessa conversa, que é a guerra espiritual.
Sim. É verdade. É verdade. Só no primeiro e no segundo, mas na verdade o objetivo é o terceiro. Sim. Então, é o terceiro. Está quebrando as forças produtivas e está gerando miséria, no contrário de fazer a prosperidade num Brasil Isso abençoado, você está fazendo objetivando uma terceira coisa. Não é nenhuma delas, não é geopolítica, não é clima, não é porcaria nenhuma dessas. E cada vez mais a gente tem muita evidência para provar isso. Né? Nós vemos esse Ótimo. movimento... Professor? Pois não. Nivaldo e Felício, toca num ponto importante, tem uma terceira questão, influência, que é uma guerra espiritual, não tenha dúvida, de controle de território, né, quebrando as forças produtivas para trazer miséria para o povo, para a população, para que haja até guerra, revoluções, né, morte, infelizmente doenças, né, por miséria. Isso é um mal. Esse é um mal que atua também numa terceira força, muito bem colocado, não é só questão de geopolítica, é uma guerra espiritual, de tentativa de controle de território, quebrando as forças produtivas. Muito bem colocado pelo Felício. Quer ver uma coisa, Felício? Se fala em questão de preservação ambiental, e sempre fala no agricultor, na agricultura. Falou em preservar o meio ambiente, fala agricultor. Mas e os municípios? E as cidades? E os esgotos a céu aberto? Como é que fica isso? Né? Vivem qual ambiente? Qual natureza que eles vivem? É a mesma do campo. É a mesma do agricultor. Então, essa questão também é importante salientar, né, Felício? O que eu ia falar agora, né, nessa parte da guerra espiritual, veja só, como eu falei, isso tem método. Nós temos já 1,5 bilhão de habitantes no planeta que endeusaram a natureza. Literalmente, a igreja da natureza. Já existe. Então, quando o senhor Francisco falou lá, a invasão da natureza, não, a natureza está aí para ser usada. A natureza tem que ser usada, ela tem que tem que gerar prosperidade, e nós usamos a nossa inteligência, portanto, está na Bíblia, a boa mordomia é usar a inteligência, por isso que eu odeio e falo com todas as letras de desenvolvimento sustentável. Nunca usem isso é satânico. É desenvolvimento racional. O desenvolvimento racional já está intrínseco ao desenvolvimento com inteligência, com boa mordomia, então ele atinge todos os princípios, cristão, engenharia, tudo. Aí vem o sustentável. O sustentável é uma fraude já comprovada, não tem embasamento científico, não tem um arcabouço teórico que o sustente, é aquela coisa de nós estamos preservando para as gerações do futuro, em detrimento das gerações do atual. Como é que você vai ter geração do futuro se está matando o povo hoje? Como é que ninguém enxerga um negócio desse? Porque é satânico. Esse negócio é satânico. Então, quando o cara começa a falar, que é sustentável, mas a gente tem que colocar isso no negócio para não... Cara, não tem compactuação com forças demoníacas. Não tenha. Deixa bem claro, não tenha. Você tem que fazer o desenvolvimento racional, coisa que eu estou batendo na tecla há 20 anos já, desde 2012, quando começaram a me chamar para fazer as coisas. Eu falei, olha, desenvolvimento é racional, não é sustentável. Eu tenho uma aula inteira na internet, para depois quem quiser fazer, que eu quebro essa coisa de desenvolvimento sustentável. Então, a natureza, ela tem que ser utilizada com sabedoria. Agora, nós estamos fazendo o quê? Intocando. Não pode intocar em nada, não mexe em nada. Só ler no livro de Reis o que os caras faziam nos bosques, né? Eles tinham os bosques para fazer o quê? Para colocar os seus amuletos, para não sei o quê, para fazer adoração. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos fazendo a mesma coisa. O que foi a COP30, meu? Colocaram uns demônios gigantescos lá para fazer estátuas, não sei o quê, na floresta. Então foi assim, foi o ápice da humanidade em realizar um evento na floresta. Foi o ápice. Não tem Felício, nada... A irrigação... Pois não? A irrigação começou com Amazias, que era um rei amigo da agricultura na Bíblia, né? Tá lá em Crônicas, lá ele começou a irrigação, irrigava, fala quase que a palavra irrigação diz que ele tinha que alimentar os animais,
também a irrigação das plantas. Então, é muito legal, muito joia, né? E bacana isso que você está falando, trazendo à luz da palavra de Deus os acontecimentos envolvendo a natureza. E o próprio Deus criou o mundo e deu a terra para os homens governar com sabedoria e racional, como você falou. Muito interessante. E um detalhe, no Congresso Nacional, eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Agricultura, na Câmara dos Deputados, que é o projeto que autoriza o produtor usar a área de preservação permanente, a APP, para fazer um reservatório de água, porque ali estão as nascentes das águas, do lado do reservatório de água, infiltra a água e fortalece o sistema de água da propriedade, Felício. Exatamente. Tem que usar inteligência. O Brasil, vou falar para vocês, o Brasil é o segundo país do mundo com reserva hídrica. Como os caras estão falando que não tem água? Isso é uma mentira. A gente só perde para os países andinos, porque ali é o absurdo. Você está na frente do Pacífico e você tem uma cordilheira de montanhas gigantescas, o vento, a Barlavento retém toda a água e ali é um colosso. Mas o Brasil é o segundo. Nós temos 3 grandes reservas de água assim, que são fenomenais. Falar que o Brasil não tem água, que a gente não pode administrar essa água, que a gente não pode correr essa água para lá para cá. Os países que fazem transposição de rios, os caras às vezes usam 50%, 60%, 70%. A gente usa 1%, 2%, os caras estão fazendo alarde. Então, sabe, a gente não usar... uma outra coisa pesada que eu vou falar. Deus nos deu o Brasil. Pelo fato de a gente não usar isso aqui, nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados. Então, políticos que estão fazendo essa coisa estão ferrados, cara. Eu falo bem na cara deles mesmo. Desculpa, senhor Marcelo, mas eu falo para os políticos que ficam fazendo essa coisa verdinha, não sei o quê. Falo bem na cara deles e falo, vocês estão ferrados, cara. Porque vocês estão criando um empecilho, gerando fome, falta de desenvolvimento e tudo, e depois ainda querem extorquir as pessoas com impostos. Vocês estão ferrados. Professor. Eu tenho muito dessa coisa de João Batista, às vezes, sabe? Que aponta o dedo, que é surreal. É surreal. Não usar petróleo. A gente tem um exemplo aqui, só rapidinho, para falar da Guiana, né? Em 5 anos, com o uso de petróleo equatoriano, os caras o país explodiu. E agora eles estão pagando para os agricultores brasileiros irem para lá. E isso é surreal. Isso é surreal. Um Estado chega e fala assim, venham para cá, eu vou dar tudo que vocês precisam. E aqui o Estado faz assim, eu vou extorquir vocês em tudo que eu puder. Olha a diferença. Professor, a gente, desculpa, tem um delay, a gente entra um na frente do outro aqui. Um abraço para o Juarez Petri, está acompanhando nós de Goiás, Marcelo. Professor, quando a gente fala em uso do país, né, ocupação do país, a gente vê muito essa questão muito xiita lá no Amazonas e no Pará, né? São estados fabulosos, com um potencial agrícola riquíssimo, que realmente tem um bloqueio ali. É um bloqueio por brasileiro, dessa ordem aí do pessoal de não ocupe nada, não faça nada e deixa tudo abandonado. É um bloqueio internacional que pressiona e o governo não tem estofo para investir contra isso. E a gente vê situações como a do Mato Grosso, como a da Ferro Branco, ficou 10 anos embaixo do braço dos ministros a questão da inconstitucionalidade ou não da lei, e agora ainda que vão iniciar os estudos, quer dizer, Ferrogrão para daqui quantos anos? Não sei se a gente vai estar vivo para acompanhar. E a gente vê que o potencial que o Brasil tem, que não é nada usado. Eu acompanho o pessoal do Pará que anda pelas estradas, pelas rodovias do Pará, é um absurdo. É carro atolado, é caminhão atolado, ambulância atolada, eles sobem o drone, aquelas terras roxas, fantásticas para a agricultura, e tudo parado. E assim, o agricultor brasileiro, se tem alguém que Deus colocou a mão e falou assim, esse vai saber explorar a terra de forma racional, é o produtor rural brasileiro. Agricultura, plantio direto, nós temos mais reserva dentro das propriedades do que nas reservas nacionais. Nós fazemos a utilização da água de forma racional, com o uso de adjuvantes. Marcelo faz um comercial de adjuvante aqui, por exemplo, gaúcho. Enfim, o produtor brasileiro mostra para o mundo que sabe usar
tudo de forma muito racional. Por que não? Por que essa intenção maligna de não deixar o produtor rural brasileiro ocupar todas as regiões do país? Eles ficam transformando tudo em reserva indígena, em reserva parque nacional, impossibilitando do brasileiro tomar conta do seu território, que é o maior território que está no norte do país, não aqui no sul. Perfeito, senhor Nivaldo. É surreal isso, né? Eu fico pensando assim, como é que pode a gente ter tanta terra e não poder produzir, mas nem fazer a agricultura que eles chamam de agricultura florestal, junto, misturado, mescla, a gente pode fazer absolutamente nada. Nós temos 66, estamos com 66% do território brasileiro imobilizado. Isso não existe isso. Não existe, eu estou falando para as pessoas, isso não existe no mundo, é só o Brasil. Não existe isso no mundo. E aí o desgoverno atual ainda imobilizou 30% das áreas oceânicas. Então a Amazônia Azul deu um abraço, isso aí já foi, já 30% disso aí está bloqueado. É Parque Nacional da ilha do não sei o quê, parque não sei o quê, tudo isso aí. Bloquear. E isso não vai parar, tá? Porque nós temos um outro painel que eu chamo que é o maior câncer que existe atualmente, que é chamado IPBES, provavelmente o senhor já deve ter ouvido falar, é o painel da biodiversidade e serviços ambientais, agora na qual a natureza presta serviços ao homem. Isso aqui é um disparate dentro da área da geografia, porque não existe sociedade, natureza, homem meio separados. Isso não existe. Isso é simplesmente surreal um negócio desse, que agora a natureza presta serviço. O que significa isso aí? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Se você vai pagar para usar a natureza, significa que você está dando dízimo para um Deus. Isso é muito claro para mim. E as pessoas não enxergam. Nossa, como assim você vai pagar pelo planeta? Está pagando serviço ambiental, está pagando por um negócio que já é seu. Porque você é povo, é nação, isso aqui tem direito. Então, o Estado opressor que nós temos está fazendo um absurdo desse, que é o quê? Simplesmente você está dizimando para a natureza. A intenção é essa, muito clara. Vai ter dono da natureza. Bom, Felício e Nivaldo, nós estamos chegando ao final do nosso espaço da Voz do Campo. Com certeza o Felício vai voltar a participar conosco, vai participar mais vezes da Voz do Campo. Afinal de contas, todo sábado nós temos a Voz do Campo, esse bate-papo, esse encontro da Voz do Campo, que são já 18 anos. E o Brasil Agrícola conectado conosco. Mandar um abraço ao meu amigo Paulo Junqueira, Ribeirão Preto, São Paulo. Mandar um abraço ao Chicão Caruso, lá em Paragominas, no Pará. Enfim, amigos produtores, meu amigo Zeca Lípio, em Barreiras, na Bahia. Um abraço a vocês que nos acompanham, né, todo final de semana conectados com a Voz do Campo. Nivaldo Forastieri, Maringá, o Thiago Dallagnol, no município de Áurea, região de Erechim, Norte Gaúcho, e professor Ricardo Felício, muito obrigado por atender o nosso convite. Contamos com você para participar mais vezes aqui junto conosco da Voz do Campo, né? Você é bem-vindo à nossa programação e com certeza vamos precisar muito, e quando precisar vamos chamar você, viu? Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe. Nivaldo. Marcelo, obrigado. Um abraço, Nivaldo. Foi um prazer estar aqui com o senhor. O programa poderia durar 3 horas, que a gente tem muito assunto, mas o professor volta, né, Marcelo? Obrigado pelo convite, viu, Marcelo? Com certeza. Um abraço a todos. Com certeza. Valeu, amigos. Muito obrigado. Um abraço a vocês aí. Um abraço.